Bom, vamos começar? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Meu nome é Denise Camós, eu sou trabalhadora daqui às quartas-feiras e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esse livro, Vinha de Luz, fazendo a leitura, né, o estudo dos capítulos. Mas antes, eu sempre gosto de, antes de começar, lembrar que esse aqui, até porque quando eu comecei a frequentar Centro Espírita lá atrás, eu não sabia disso. Esse é um momento de tratamento. A gente acha que às vezes o tratamento ocorre só lá naquelas salas ou então na hora do passe, mas aqui, quando a gente entra, nós já começamos a ser tratados. Mas vai depender muito também da nossa disposição, da nossa entrega, do quanto nós estamos receptivos para receber a energia e deixar para trás aquilo que a gente já não precisa. Aqui são feitos desligamentos de alguns irmãozinhos, são acolhidos. Aqui também são feitos desligamentos, às vezes, de pensamentos, formas pensamentos, que são aqueles pensamentos muito repetitivos que a gente tem. Os espíritos falam que, inclusive, às vezes eles acham que é algum outro espírito, alguma coisa, mas é aquele pensamento muito reiterado, que a gente põe muita energia, a gente plasma. Então, às vezes, muitas vezes, eles não são bons pensamentos, são pensamentos carregados de uma energia de angústia, etc. Então, vamos entregar. Eu convido vocês a sentarem, a sentirem o corpo, a sentir que estão presentes no aqui e no agora, deixando tudo lá fora, as preocupações, para que a gente possa aproveitar ao máximo, tá? E pedindo, abrindo o coração, vamos fazer agora a nossa prece. Se quiser fechar os olhos, vamos imaginar a presença do nosso Mestre Jesus, junto aqui conosco, com seu olhar amoroso. Vamos sentir essa presença amorosa, nos doando a energia, nos abraçando, envolvendo com seu manto de luz, abençoando a noite de hoje para que a gente possa receber tudo aquilo que a gente veio buscar, tudo aquilo que o nosso coração está precisando. Que assim seja. Bom, esse livro, Vinha de Luz, é esse aqui. Ele é da psicografia Chico, né? O espírito é o Emmanuel. E nós vamos estudar hoje esse capítulo 44. O Vinha de Luz, também gosto de lembrar, porque às vezes as pessoas perguntam, ele é um excelente livro para a gente fazer o culto no lar. São capítulos, não é uma leitura contínua, são capítulos aleatórios, digamos assim, não tem uma sequência definida, mas que são curtinhos e que são bons para a gente poder ler em casa, fazer o culto no lar, fazer aquela limpeza, igual a gente faz a higiene com o nosso corpo, a gente poder fazer também esse momento, uma vez na semana, de higiene do nosso lar, da energia do nosso lar, convidando os irmãos de luz para entrarem, para confraternizarem conosco, né, dessa energia amorosa. Então, ele é um excelente livro para isso. E para nossa preparação também noturna, para o sono. Porque a gente, às vezes, um capítulo curtinho, então você consegue ler antes de dormir, em voz alta, porque nós nunca estamos sozinhos, e às vezes até para interiorizar mais, para que a gente possa romper, às vezes, os padrões de pensamento, o cansaço, a preocupação do dia a dia, e a gente possa ir se preparando para dormir, que é quando a gente encontra amigos de luz, quando a gente vai para tratamento, depende muito da nossa sintonia. E esse livro é um livro excelente para a gente fazer isso. Bom, livro de cabeceira. Bom, o capítulo de hoje chama-se Saber Como Convém. Ele é o capítulo 44. E aí, Emmanuel sempre pega um trechinho para ele desenvolver em cima disso daí. Então ele pegou uma fala de Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Paulo foi um dos grandes divulgadores, né, do cristianismo,
E ele, quando ele passava pelos lugares, acabavam convencendo, né? Tinham várias pessoas que se tornavam cristãos, mas quando ele se deslocava, às vezes ia afastando, aquelas pessoas iam caindo no esquecimento. Então ele mandava cartas, ele reforçava com o conteúdo para que as pessoas não se desconectassem. Então ele fala o seguinte nessa carta, né, no capítulo 8, no versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. É uma coisa que às vezes até trava, né? A gente, o que é isso? Emmanuel vai discorrer aqui nesse capítulo sobre isso. Então Emmanuel começa. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. Então aqui ele já fala que nós temos essa sede de conhecimento, de tecnologia, de informação. O próprio Espiritismo, Kardec começou a estudar, buscando conhecimento, buscando saber, buscando unificar o que ele extraía dos espíritos, né, do contato, da comunicação, para que a gente pudesse ter acesso a isso. Então faz parte. O problema é o como que nós vamos lidar com esse saber. Como convém saber, ele quer dizer que nós estamos sabendo de uma forma adequada? Nós estamos realmente utilizando esse saber? Ou ele é um saber só para ficar igual quando a gente compra livro e deixa ali na prateleira? Como que nós estamos utilizando esse conhecimento? É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Ou seja, ele está mostrando para nós que muitas vezes nós vamos atrás da informação, da verdade, né, da luz, do Evangelho, do que ele nos traz, do que Cristo nos deixou, mas muitas vezes nós não sabemos aprofundar isso em nossas vidas. Nós não sabemos colocar esse conhecimento a favor de nossas vidas, a favor de nosso processo evolutivo. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Veja que ele vai descrevendo exatamente essa exteriorização, essa externalização, essa falta de o saber passar por nós, integrar o nosso patrimônio espiritual. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. É quando a gente sabe repetir, a gente sabe falar. Tem um famoso jargão, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E é exatamente isso que ele vem lembrar. Que ele vem, e os espíritos sempre estão nos recordando sobre isso. Qual é a necessidade de nós deixarmos que a palavra de Cristo, que esse conhecimento que o Espiritismo nos trouxe, que ele entre em nós e transforme a nossa vida, transforme o nosso coração. Não é sobre eu levar isso adiante necessariamente. Eu posso fazer isso, mas o quanto disso está realmente transformando a mim. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir
esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Percebe a diferença quando ele fala? Ele fala do comportamento, as pessoas que, e muitos de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, às vezes a gente se coloca nesse lugar. E às vezes a gente não tem consciência disso. E Emmanuel vem nos trazer. Não adianta nada a gente sentar, estudar, a gente vir aqui, ouvir a palestra, se nada disso nos transforma. Se nada disso integra o nosso patrimônio espiritual. E quando eu falo assim, o que eu quero dizer? A vida, ela nos foi concedida para nós vivermos em sociedade, para nós sermos úteis, mas sobretudo para nos transformarmos, para a nossa evolução, para a gente trabalhar os nossos, vou falar defeitos, mas aqueles pedacinhos nossos que muitas vezes nós exercitamos por vidas e vidas e vidas. Quantas vidas nós exercitamos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a raiva, formas de viver. E se a gente não se conectar, se a gente não entender o que o Emmanuel está falando, a gente tem chance de novo de desperdiçar esse momento que nós temos aqui. A gente passa pela vida, mas a vida não passa por nós. Porque quando a gente deixa a vida passar por nós, quando a gente pega essas palavras e deixa que elas integrem o nosso patrimônio, que a gente exercite isso, que a gente ponha a consciência, que a gente seja protagonista de nossas vidas, no sentido de eu vou trabalhar para ser um pouquinho melhor, eu vou trabalhar um pouquinho a minha paciência, eu vou trabalhar um pouquinho a minha tolerância, eu vou diminuir um pouquinho a minha vaidade, o meu orgulho, eu vou desenvolver a humildade. Porque o nosso dia a dia, o nosso planeta, existem muitos mundos num planeta só. Existem muitas realidades aqui. E vai depender de onde a gente vai se conectar. E o nosso dia a dia, ele costuma ser muito cheio de coisas, cheio de informações, cheio de distrações. Se a gente não se conecta a esse tipo de coisa, se a gente não para fazer uma reflexão, fazer um processo de se conhecer, de saber aonde eu estou, para onde eu vou, como eu quero chegar lá, o que eu preciso transformar em mim, a gente passa pela vida sem enxergar os detalhes e a gente não se transforma. E os espíritos trazem diversos relatos sobre o arrependimento. Sobretudo, de coisas que a gente já poderia fazer e não conseguiu fazer. Porque a gente se distraiu aqui com assuntos que às vezes ficam para trás e a gente sequer vai se lembrar. Então eles pedem para a gente fazer um exercício. Se nós fôssemos chamados agora pela espiritualidade, pelo Pai Maior, se a gente desencarnasse agora, eu gostaria de quem eu sou? Eu ia gostar de mim? Eu ia olhar para mim e falar que bacana, você se desenvolveu muito, a sua encarnação foi ótima, você desenvolveu muitas qualidades, valeu a pena? Ou você se entreteve apenas com os assuntos da matéria e esqueceu de si mesmo?
Esqueceu de quem você é, para que a vida lhe serve, para se transformar, para te transformar. E ela em todos os momentos, ela nos dá presentes que são os problemas. Faz parte da nossa vida, para que a gente possa superar, para que a gente possa desembrulhar aquilo ali e a gente possa crescer. Mas é muito da nossa postura. Depende muito da forma como a gente se coloca diante dos fatos da vida. E Emmanuel vem nos lembrar, quando a gente consegue desenvolver, quando a gente está conectado, a gente sabe o como convém saber, a gente consegue, às vezes, dar um passo para trás diante de um problema que está atordoando, respirar, fazer uma oração, pedir orientação, dormir, deixar de uma noite para outra, para a gente receber essa orientação durante a noite. E a gente, no outro dia, com pensamentos diversos, com a intuição, com inspiração, a gente poder lidar com as coisas da vida. Essa é uma das formas que a gente tem. Mas é preciso que a gente se atente, é preciso que a gente tenha consciência, é preciso que a gente tenha essa intenção de aproveitar esse momento em que nós estamos aqui, aproveitar o nosso agora. E sabermos, inclusive, nos conectarmos com Deus, com a energia divina, com a espiritualidade. Uma das formas é essa. E nós sabermos usar o nosso sono de uma forma mais adequada. Momento onde o nosso espírito se desconecta do corpo e visita lugares aonde o nosso coração, os nossos pensamentos reiterados estão. Então, se eu acordo um dia muito cansado, possivelmente você não foi para um lugar de luz, um jardim, né, num local de tratamento. Às vezes ficou ali, recebeu visitas de irmãos que estavam conectados àquela energia. Nós somos centros de força. Nós emanamos, nós temos um campo energético. Como que nós estamos cuidando desse campo energético? Quais os pensamentos que nós estamos alimentando? E todo esse conhecimento que nós estamos tendo na era da informação, hoje está muito fácil a gente ter informação, a gente acessar a informação. Hoje a gente tem que ter um livre-arbítrio muito direcionado, muito criterioso para a gente saber ao que eu vou me conectar. Aquela informação que eu estou me conectando, ela está me enchendo de energia, eu me sinto mais cheio, com mais vontade de viver? Ou aquilo está drenando a minha energia? Aquilo está me deixando mais cansado, com medo da vida, me desconectando da minha conexão com o Pai, sabendo que eu não estou aqui só, largado, vivendo uma vida esquecido. Nós nos afastamos. Deus não está fora de nós, Ele habita em nós. E muitas vezes a gente se desconecta disso, a gente esquece disso. Como se Ele estivesse distante e não soubesse, inclusive, dos nossos dramas pessoais, das nossas dores. Mas somos nós que às vezes nos isolamos, nos desconectamos e nos sentimos assim, diante da vida. Então é muito importante que a gente consiga refazer, dar um passo para trás e tomar as rédeas, entender que a vida, ela é para nós, que esse processo evolutivo, ele é para nos melhorar. Aqui, eu deixei uma pergunta, duas, na verdade, do Livro dos Espíritos. Essa pergunta 780, ela fala: a civilização progride sempre? Sim. A civilização progride sempre. Contudo, o progresso moral nem sempre acompanha o intelectual. O avanço de uma civilização pode se dar em termos materiais, mas a verdadeira evolução ocorre quando os homens desenvolvem suas virtudes morais e aprendem a aplicar seus conhecimentos de maneira justa e benéfica. Esse desequilíbrio entre o progresso material e o moral pode ocasionar conflitos e mal-estar na sociedade. E a outra pergunta, 627. Qual o verdadeiro caráter da revelação divina?
A revelação divina é contínua e progressiva, adaptando-se ao grau de desenvolvimento da humanidade. As leis divinas são sempre as mesmas, mas são reveladas aos homens na medida em que eles são capazes de compreendê-las. A revelação verdadeira deve ser clara, simples e compreensível. E sua finalidade é sempre o bem e o aperfeiçoamento da humanidade. Por que eu coloquei essas perguntas, essas respostas? Porque se a gente olhar, tem essa também do Livro dos Médiuns, só terminando aqui. Ele fala sobre os perigos do orgulho e da vaidade no conhecimento espiritual. Kardec alerta que muitos médiuns estudiosos espíritas, ao adquirirem algum conhecimento espiritual ou desenvolverem suas faculdades, podem cair na armadilha do orgulho, acreditando-se superiores aos outros. A vaidade os faz crer que sabem, mas na verdade ainda não aprenderam a aplicar esse saber com humildade e responsabilidade. A sabedoria verdadeira requer humildade, compreensão e respeito pelo próximo. Aqueles que sabem como convém, utilizam seus dons espirituais para ajudar os outros, sem cair no erro de querer impor ou exibir seus conhecimentos de maneira orgulhosa. Essas respostas reforçam o conceito de que o verdadeiro saber deve sempre ser guiado pelo amor, humildade e pelo propósito de promover o bem. Saber como convém é saber não apenas intelectualmente, mas também moralmente, em harmonia com os ensinamentos divinos. E aqui, por que eu coloquei tudo isso? Porque os ensinamentos dos Espíritos, se a gente for olhar, ele sempre vai voltar para nós, para a reforma íntima, para o nosso autoconhecimento, para o nosso auto-melhoramento. É importante que a gente entre em contato conosco, para que a gente possa colher as nossas partes que ainda não são iluminadas, mas que a gente também já saiba as nossas partes, a nossa luz, para que a gente possa andar com mais leveza na vida. Então, eu trouxe aqui um trechinho do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, para a gente ver como que eles falam. Nesse livro, ele fala a respeito da evolução dos povos da Terra. Então ele vai falar desde Adão, ele fala do Egito, ele fala das diversas civilizações que habitaram aqui. E ele fala também daquele pessoal de Atlântida, daquela civilização que acabou afundando. E é interessante, porque o que ele narra é que houve uma evolução muito grande dessa civilização, em termos de conhecimento técnico, mas a moral, ela não acompanhou. E a moral está ligada ao quê? Exatamente a isso. A deixar que o conhecimento, isso tudo que nós estamos estudando, ele transforme a nós mesmos, para que a gente possa viver em harmonia com a lei divina, com a palavra que o Pai deixou para a gente aqui. Então, o papel do Espiritismo, ele fala no capítulo 13, no item As Transformações Espirituais no Planeta. O Espiritismo, codificado por Kardec, é a grande luz que veio preparar a humanidade para essa nova era de transformações. O Consolador prometido por Jesus não é apenas uma doutrina filosófica ou moral, mas a ciência que estabelece as bases da comunicação direta entre o mundo visível e o invisível, proporcionando ao homem a certeza da imortalidade da alma e da responsabilidade de cada um pelo seu destino espiritual. O trabalho do Espiritismo, portanto, é de grande relevância nessa fase de transição, que é a que nós estamos. Ele esclarece as consciências, estimula a reforma íntima, educa o espírito humano para as realidades da vida futura e proporciona os elementos necessários para a regeneração do mundo, ao iluminar os caminhos da ciência e da religião, harmonizando a fé e a razão. Aproximam-se, pois, os dias em que a Terra se transformará num mundo de regeneração, onde o bem reinará sobre o mal, onde as criaturas viverão em paz e harmonia. Mais do que
do planeta de provas e expiação do qual nós estamos saindo, tá? E onde as provas e expiações serão substituídas por ensinamentos mais brandos e fraternais. Isso aqui, gente, é importante. Porque se a gente não estiver no campo energético desse novo planeta, nós não vamos conseguir falar essa língua. Nós não vamos conseguir viver num planeta de provas mais brandas, mais leves, mais harmônicas. Esse trabalho é um trabalho muito importante, da gente se conhecer, da gente se acolher, da gente aproveitar a nossa vida para a gente se transformar. Mas essa transformação exige trabalho e sacrifício. Cada espírito encarnado deve colaborar ativamente na edificação desse novo mundo, aplicando os ensinamentos de Cristo e do Espiritismo em sua vida cotidiana. À medida que os homens se transformarem interiormente, vejam, interiormente, abandonando o egoísmo, o orgulho e o materialismo, a Terra também se transformará externamente. As nações caminharão para a fraternidade e a ciência, guiada pela moral evangélica, realizará progressos que proporcionarão maior bem-estar e compreensão entre todos. Eu trouxe também esse trechinho do livro Renovando Atitudes. Eu não coloquei o capítulo, mas eu creio que é o capítulo 2, em que esse espírito Hamed, ele é um espírito muito acolhedor. Ele fala para nós a respeito de uma das coisas que às vezes é mais difícil para a gente exercitar no nosso dia a dia. Inclusive perceber sobre a humildade. Ele fala que a humildade não é submissão ou falta de autoestima. A gente se coloca pequenininho diante do outro. Não é esse lugar. Mas é o reconhecimento sereno de nossas imperfeições. Que dificuldade é isso? Porque a gente tem que estar realmente muito aberto a olhar para nós e reconhecer as nossas imperfeições, sem a gente querer se esquivar, justificar, e da necessidade de crescimento espiritual. Então, ele fala que são alguns pontos, eu anotei aqui, essenciais sobre o conceito de humildade. O autoconhecimento. Para Hamed, a verdadeira humildade, ela surge quando nós nos conhecemos profundamente, reconhecendo nossas fragilidades, mas sem nos diminuir ou nos sentir superiores, porque às vezes a gente faz isso. Quando a gente vê que a gente entra em contato com alguma imperfeição, às vezes a gente se coloca num outro lugar. É a gente ter realmente a abertura do coração, a aceitação. Eu estou aqui, eu não preciso morar aqui. E nós estamos no planeta Terra, somos todos humanos, faz parte da nossa humanidade estarmos em evolução. A humildade é o equilíbrio entre a consciência de nossas capacidades e a aceitação de nossas limitações. Aceitação implica em aceitar a vida como ela é. Um dos conceitos de humildade, né, que pertence, é você aceitar a vida como ela é, com suas dificuldades e desafios, entendendo que tudo faz parte de um processo de aprendizado e evolução. A pessoa humilde sabe que tudo que vivemos tem um propósito maior e que faz parte do plano divino. Ela não briga com a realidade. Então, se em algum momento a gente estiver ali com uma raiva, um ressentimento, uma angústia, vamos dar um passinho para trás e perceber que o aceitar a vida não significa se conformar com a vida, mas é aceitar que aquilo tem algo para nos trazer. E que a postura interna que eu adoto, a humildade de reconhecer, ok, esse é um fato que a vida está me trazendo. Como eu posso me transformar diante disso? Como eu posso sair melhor? Às vezes algo muito ruim aconteceu na minha vida e eu ainda não aceito. Vamos pedir para Deus nos ajudar
a colocar a paz no coração e a gente colocar o propósito dentro de nós da gente crescer a partir daquilo. Se a gente olhar, a natureza ela nos ensina. Como que faz para as plantas crescerem mais? Adubo. E adubo é um excremento. Muitas vezes na nossa vida acontecem um monte de coisas ruins. Vamos pegar esse instinto que habita dentro de nós para a gente transformar aquilo lá em adubo, para a gente crescer e ser muito maior do que aquilo que nos machucou. Para que a gente possa se transformar, para que a gente possa ir em direção à luz. As plantas fazem isso. Elas buscam a luz. Elas têm o fototropismo, nós também temos. Mas depende muito da forma como a gente se organiza internamente. E se a gente tem a aceitação, é o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso. Entendendo que tudo faz parte. A pessoa humilde sabe que tudo que vivemos tem um propósito maior e faz parte do plano divino. Desprendimento do ego. Hamed nos ensina que a humildade envolve o desprendimento do ego, o que não é fácil. Ou seja, a capacidade de não se apegar ao orgulho ou à vaidade. A pessoa humilde não busca reconhecimento ou aplauso, mas age com simplicidade e sinceridade, focando no bem-estar coletivo e não em gratificações pessoais. Humildade também se expressa no serviço desinteressado ao próximo, onde ajudamos sem esperar nada em troca, reconhecendo que todos estamos interligados e que o auxílio mútuo é parte da nossa jornada espiritual. Acolhimento do outro. Segundo Hamed, a pessoa humilde acolhe o outro sem julgamento. Que dificuldade também. Porque será que nós conseguimos fazer isso? A gente coloca para fora, verbaliza que o nosso coração está cheio. Será que às vezes a gente consegue se acolher sem julgamento? Será que às vezes a gente consegue olhar para nós, aceitarmos nós como somos, sem julgamento? Nos colocando no propósito de modificar um pouquinho, sem criticar? Como é difícil fazer isso. E é um treinamento. E ele requer um olhar compreensivo, de aceitação e de compaixão pelos nossos processos, compaixão pelas nossas dificuldades, compaixão pelas nossas dificuldades, por aquilo que ainda somos e gostaríamos de ser à distância. Mas é preciso que a gente tenha essa coragem de olhar para nós. Pois compreendendo que todos têm suas próprias lutas internas. Então, a gente olhar para as pessoas e entender, todo mundo está atravessando o seu deserto. Todo mundo tem as suas dores, assim como nós. E respeitar isso, compreender isso, faz parte do nosso crescimento aqui. Ela se coloca à disposição para ajudar, sabendo que ninguém é perfeito e que o aprendizado é constante para todos. E por último, rapidamente, coloquei aqui também algo que é muito difícil, mas que talvez nós pudéssemos colocar também no nosso olhar compassivo, que é a superação do orgulho. É o capítulo 5, Laços de Afeto, esse livro da Hermance Durfort, é o espírito Hermance. E aqui é um resumo. Ela fala do orgulho como barreira ao autoconhecimento. Hermance explica que o orgulho impede que as pessoas enxerguem suas próprias falhas e limitações. É aquela proteção que a gente se coloca. É a dificuldade que a gente tem de olhar para a gente e falar, nossa, eu ainda preciso melhorar aqui. Levando-as a acreditar que estão sempre certas ou superiores aos outros. Será que é o mundo que está errado? Todo mundo, menos eu? E esse lugar também de vítima, às vezes, né, que todo mundo está contra mim, isso faz parte do orgulho, que a gente precisa olhar e trabalhar. Esse comportamento atrapalha o processo de autotransformação e reforma íntima, porque impede com que a gente consiga enxergar quem nós realmente somos.
O livro destaca que o orgulho é um dos principais obstáculos para a harmonia nos relacionamentos, seja entre amigos, familiares ou parceiros. A pessoa orgulhosa tende a ser inflexível, rígida, não aceita opiniões divergentes e tem dificuldade em perdoar, o que compromete a qualidade das relações. Como que anda? Eu estou exercitando bastante o rancor, a mágoa. Eu tenho um caderninho lá que eu anoto todo mundo que me fez algum desaforo. Não, eu perdoo, mas eu não quero nem entrar mais em contato com essa pessoa, não dou conta de olhar para a cara daquela pessoa, porque esse trabalho é seu. É você que precisa transformar isso em você. Superação do orgulho. Irmã se orienta que a superação do orgulho passa pela humildade, pela aceitação das limitações e pela capacidade de reconhecer que todos estão num processo de aprendizado. A prática da empatia, do perdão e do amor ao próximo é essencial para vencer o orgulho e promover a paz interior, que às vezes a gente tanto busca e não cria condições internas para ela ficar. E por último, orgulho e falsa humildade. No livro há também uma reflexão sobre como muitas vezes o orgulho se disfarça de humildade. A pessoa pode aparentar humildade em suas atitudes, mas internamente sentir-se superior ou buscar reconhecimento e aprovação. Como que nós estamos lidando com as pessoas? Inclusive quando a gente vai ajudar. Vocês já viram quando às vezes assim algum pedinte vai lá e pede uma moedinha, você entrega e a pessoa fica brava e te devolve? A questão do orgulho. E nós também, às vezes a gente está ali, nas primeiras vezes em que eu fui fazer um trabalho através do espiritismo, de assistência. Aprendi muito sobre isso. Porque a gente chega querendo doar, a gente chega querendo ajudar. Eu vou te ajudar. Eu estou muito condoída do seu processo, eu quero te tirar daí. Isso é orgulho, gente. Essa postura que às vezes a gente não enxerga que a gente está nela. Porque o que a gente aprende com as pessoas é surreal. Essas pessoas que têm destinos especiais, elas têm uma força tão especial e tanta coisa para ensinar para a gente, que valeria muito a pena a gente poder, cada um poder entrar em contato com isso, mas ir aberto para aprender. E a gente vai com a postura de eu vou te ajudar. Eu tenho muito, e às vezes tem, mas internamente a gente está carente de aprendizado. Irmã-se nos convida a uma vigilância constante para identificar esse tipo de comportamento em nós mesmos. A gente vê que ele é muito disfarçado, que às vezes a gente não entra em contato no nosso dia a dia. E é um trabalho nosso, de formiguinha, que a gente precisa saber. E isso faz parte do Convém Saber. E eu pus essa imagem para que a gente possa entrar em contato com o nosso lado luminoso. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos espíritos de luz. Às vezes a nossa luz está pequenininha, tamanho às vezes de uma vela, ou então até de uma chama de palito de fósforo. Mas ela é capaz de iluminar o ambiente e a nossa própria escuridão. Então que a gente possa abraçar, é um convite agora, para que cada um feche os olhos, possa aproveitar esse momento para entrar em contato com o seu mentor, com a sua mentora, seu guia, seu anjo da guarda. Sinta a presença dele amorosa e ao lado a presença de Cristo, abençoando essa conexão. Para que possam reforçar em nós esse lado luminoso, a luz que habita em nós, essa chama que já está em nós. Que ela possa ser fortalecida, que ela possa brilhar dentro de nós, envolver cada pedacinho nosso, a começar do nosso corpo, envolvendo cada célula do nosso corpo, sob as bênçãos do Cristo.
que as células possam ser regeneradas, todas as toxinas liberadas, que a saúde possa entrar e possa reverberar em cada pedacinho do nosso ser. Que toda a angústia, a dor, todos aqueles pesos emocionais possam ser liberados nesse momento do nosso cardíaco. Vamos entregar isso a Cristo, ao nosso mentor. Vamos imaginar um pacotinho que a gente dá para Ele através de nossas mãos, retirando todo o peso, medo, dor, raiva, remorso, culpa, mágoa, tudo aquilo que faz o nosso coração, o nosso cardíaco apertar. Tudo aquilo que impede que a nossa luz aumente. Vamos entregar a Ele para que ocorra agora essa transformação, essa renovação em nós. E vamos percebendo que a nossa energia vai aumentando. E junto com a energia de Cristo, nós vamos irradiando essa luz para todo o ambiente. E essa luz vai aumentando, acolhendo os nossos lares, que vão sendo, cada cômodo, cada pedacinho vai sendo envolto nessa luz divina, nessa luz de Cristo, abençoando os nossos lares. Nós vamos ver o evangelho de luz sendo aberto no centro de nossas casas, reverberando ainda mais a luz de Cristo. E a luz vai aumentando. Somos seres de luz que vai se conectando a outros seres de luz e toda a luz que há na Terra. Nós vamos envolver a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e todo o nosso planeta na luz de Cristo, numa paz infinita. Vamos sentir aquele abraço amoroso, caloroso, que a gente sentia lá na infância, quando a gente abraçava a nossa mãe, nosso pai, avós, aquele quentinho no coração, aquele abraço que afaga, que te envolve e que te abraça todo, que você se sente seguro, tranquilo, amado. Vamos sentir essa vibração e vamos reverberar essa vibração para todo o nosso planeta, todos os irmãos encarnados e desencarnados. Cada pedacinho do nosso planeta vai sentir esse abraço de Cristo. Nós vamos ficar com essa sensação em cada célula do nosso corpo. Nos nossos quartos, vamos preparar também esse ambiente para que a gente possa dormir um sono leve. E à noite, quem sabe, sermos tratados, continuarmos esse tratamento que se iniciou aqui. Vamos pedir aos nossos mentores que possam nos guiar para isso, pedir a Cristo que possa abençoar a nossa vida, os nossos processos, nos ajudar a enxergar com clareza aquilo que nós estamos com dificuldade de enxergar. Vamos pedir para que Ele nos ajude a liberar em nossos corações a raiva, o egoísmo, afrouxar um pouco essas fibras que a gente está tão acostumado a exercitar que a gente nem reconhece. Liberando o orgulho, o preconceito, o egoísmo, o medo, a angústia e tudo aquilo que nos impede de caminhar com leveza em direção à luz maior. Também olhe para o rosto de Cristo, veja-o à sua frente. Olhe bem dentro dos olhos dele. Nesse momento, faça o seu pedido. Aquilo que você mais quer. Entrega para ele. Pede para ele. E perceba o olhar amoroso, misericordioso, que lê a sua alma
e dê um abraço nele, receba esse abraço, esse afeto, sinta essa energia amorosa. Dê um abraço também no seu mentor, na sua mentora, agradeça a oportunidade, a gente faz eles treinarem muito a paciência, agradeça pela paciência dele, pelo auxílio, pela disposição em nos ajudar, e que eles possam também ser abençoados pelo Cristo, porque todos nós estamos em evolução, e eles também estão. E que a gente possa agora enxergar o nosso planeta envolto numa luz azul de paz, cor de rosa, de amor, de afeto, envolvendo todos os povos, toda a natureza, todos os seres encarnados e desencarnados, todo o nosso planeta recebendo essa energia amorosa e que vai reconstruir cada pedacinho, trazendo paz e leveza a todos nós, habitantes desse planeta. E agradecidos por por esse tratamento, todo esse banho de luz que nós recebemos, que nós nos colocamos à disposição para receber. Vamos agradecer, sentindo essa energia, que a gente possa ir retornando, sentindo o nosso corpo, agradecendo ao nosso Pai, pedindo para abençoar essa semana, que ela seja leve, cheia de aprendizados, com leveza, com muita saúde e muita paz. Que assim seja.